Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos entrando ao vivo para uma live grandiosa nessa quarta, né? Quarta às 8, nossa quarta sagrada, minha e da Nath aqui com vocês. Deixa eu ver se essa galera vai começar a entrar. Ó, Jéssica entrou, André entrou, uhul! A Nath entrou, vamos ver aí. Botar a Nath aqui ao vivo comigo. Cadê? Vamos esperar a Nath entrar, que hoje a live é bombástica, hein? Quero ver quem é que assistiu o Bebê Rena. Me contem. Bom dia! Oi, amiguinha! Tudo Tá bem? boa? Tô boa. Tô com o pescoço inchado dos procedimentos da Fábio ontem, mas tá tudo bem. Ah, tá fina, tá fina. Vai ficar linda. Ainda mais. Vamos chamar uma galera aqui Ah, para participar. Deixa eu vou tirar. ver. Chamar uma galera aí para assistir nós. Não sei quem é que pode essa hora da manhã, né? Pois é, mas vamos lá, né? Senão vocês têm na reprise. Vamos chamar esse povo. Na reprise. Ai, 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 ai. Pronto, mandei os convitezinhos aqui, ó. A Suzane entrou, bem-vinda, Su. Deixa eu assinar pra Nath também. Ai, ai, ai. Essa mãozinha. A Função. Karine entrou, seja bem-vinda, bom dia. Ah, bom dia. Amores, hoje a nossa live é bombástica, né? Essa live era para ter saído há um mês atrás, mas daí aconteceu tudo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e acabou sendo agora. Agora é a hora. E Agora como é a diz hora. a minha amiga Natana, veio assim, pá, fazer live sobre esse tema bem na última semana do mês. Vamos criar confusão. É para criar confusão. Não, amiga, deixa eu só compartilhar aqui. Ontem eu tava dando. Porque faz tempo que a gente assistiu, né? Faz Tava dando uma tempo. retomada ali do conteúdo e tal. E eu caí num vídeo. Olha como é que é essa internet, né? Eu caí num vídeo no YouTube sobre o quê? A gente sabe que essa história é uma história real, né? Então, o Doni ali, que é o personagem, ele viveu tudo aquilo, só que ele é uma pessoa com outro nome, né? Que é Michel, se eu não me engano, o nome dele na vida real. Só que o que ele trouxe lá é a vida dele, foi o que ele passou. Tanto que no YouTube tem aquele vídeo dele sendo gravado, apresentando e contando a história dele. De verdade, assim, né? E daí, fui parar, né, nesse vídeo onde essa tal de Marta, que a gente vai falar um pouquinho, se apresentou, só que ela não tá aceitando a realidade da história. Eu fiquei assim, gente, que coisa interessante. Porque se a gente vê, ela foi convidada a ir num programa e se retratar. Porque ela, na cabeça dela, ela tá dizendo que tudo que foi passado ali na história, nada foi como ele contou. Só que ele fala mesmo na história que ele não ia contar tudo, que ele ia trazer algumas coisas sobre o fato. Só que na história, com o repórter, ela se contradiz em tudo. Porque primeiro ela começa falando que, tipo assim, ela só teve algumas falas com ele. Daí depois ela começa a falar sobre a sexualidade dele. Então, tipo assim, se tu não sabe quem é a pessoa, como é que tu sabe sobre a sexualidade dela? E daí, nisso tudo, tu vê que ela mesmo fala assim, não, mas eu mandei alguns e-mails, mas foram só meia dúzia. E daí ele retrata que, tipo assim, ele recebeu 40 mil e-mails dela. Então, tipo assim, tu vê que ela mesmo se contradiz, daí depois o repórter que fez, né, esse conteúdo com ela, tipo, fala que ele não acreditou no que ela falou, que ele acha que o que ela falou foi mentira, né, o que ela trouxe ali. E daí ela, né,
no seu ato de verdade dela, assim, ela fala assim para ele: então, se tu não acredita no que eu tô falando, que eu fui no teu programa e falei o que é o que eu sinto disso tudo, em vez de tu me pagar 250 libras, eu quero que tu me pague 1 milhão, então. Porque agora tu tá usando a minha pessoa para ganhar autoridade no teu programa. Então, tipo assim, tu vê que o tempo inteiro ela tá se contradizendo, tipo, né? Primeiro ela começa falando que ela não sabia dessa história, que ela não tinha nem assistido a minissérie. E daí, no meio do programa, ela começa a falar umas partes que, tipo, ela fala assim, não, mas eu não fazia isso. Não, mas eu não fazia aquilo. Então, como é que ela sabia se o que estava sendo passado na minissérie era realmente aquilo? Foi muito engraçado, assim. E tu vê que, se a gente entender mesmo a história ali, é uma história aí que tem muita mentira, né? Desde o começo. E daí, agora, ela querendo falar, ela se contradizendo da história dela mesma. Eu achei assim, ó, muito incrível essa parte, porque assim, eu falei, meu Deus, como é que a pessoa vai numa rede nacional? Porque, tipo assim, é tipo que nem o programa dele é rede nacional, assim, sabe? E ela foi lá e falou tudo isso e depois se contradiz. Meu Deus, é assim, ó. Meu Deus, como é que pode? E me diz aí, amigo, como é que nós vamos começar essa live? Só queria trazer essa informação, porque tipo, você fica assim, meu Deus do céu. Como é que pode, né? Essa live a gente vai falar. Eu nem sei se a gente pode falar a palavra. Eu acho que a gente vai ter que falar baixinho, tá? Para quem tá só assistindo nós, quando a gente ficar meio 10 pequeno silêncio, a gente tá falando a palavra abuso, só com a boca, mas sem som, tá? Agora eu falei com som, só para vocês se ligarem, tá? Porque a gente não sabe se depois no Instagram não derruba a gente pelo tema da live. Essa live, ela vai ser baseada na minissérie ali, Bebê Rena. Vocês assistiram essa série? É uma série que fala principalmente sobre abuso, é uma série bem pesada de se assistir. Principalmente da metade para frente, quando ele conta alguns abusos que ele também passou sem é Marta o nome da personagem? Tem a Marta, né? Lá com o produtor dele. Então é uma série que fica bem pesada, mas é uma série de muita contribuição. E sabe o que eu acho legal a Nath ter trazido esse ponto de vista nela no início? É que uma coisa que a gente tem que ter clara é que a série foi gravada sob a perspectiva dele. Sim. O tempo todo dele, né? Então a gente só ouviu o ponto de vista do... Como é que se chama o personagem? Como? Doni. O Doni. Desculpa. A gente só ouviu sobre a perspectiva do Doni. A gente não viu a série sobre a perspectiva da Marta junto. Então ali e também a gente pode ter muito uma autoanálise do Doni sobre os processos que ele passou. Uhum. E a gente pode ter, a gente garanto que todos vocês já passaram por situações assim, onde a gente vive o mesmo dia, o mesmo evento, a mesma conversa, a mesma situação, com as mesmas pessoas, mas cada um que está na sala tem uma interpretação diferente do que aconteceu ali, né? A gente vê isso diariamente. Então, ali, com certeza, deve ter coisas que a Marta não, como é que pode dizer, não ponderou, não foi ouvida. E com certeza deve ter coisas que o Doni também não quis trazer à tona, né, para essa minissérie, apesar de ele ter sido super vulnerável. Então, acredito que a gente tem essa questão sempre para deixar alerta na nossa frente. Qual que é o ponto de vista da terceira pessoa, da segunda pessoa e da terceira pessoa, que a terceira pessoa é nós, é a gente assistindo. Então, a gente vai basear a perspectiva sobre as nossas influências e os nossos comportamentos com abuso. Quem já passou por isso ou quem já estudou sobre isso, a gente também vai embasar muito nosso olhar no que a gente conhece sobre o tema e no que a gente já vivenciou sobre o tema. E uma coisa também que eu acho muito importante falar sobre essa série, não é só a perspectiva dela, mas a perspectiva de que, no meu ponto de vista, tá? Eu já passei por abuso psicológico dentro de uma instituição de trabalho. Tive uma chefe que
cometeu abuso comigo por mais de 4 anos. Eu demorei muito tempo, eu demorei acho que 3 anos para perceber que aquilo era abuso, porque até então, né, dentro da minha criação, dentro de casa, o chefe sempre era uma pessoa para ser respeitada e fazer o que se queria fazer. E eu não percebia como aquela dinâmica era uma dinâmica de abuso. Só quando eu fui começar a estudar sobre isso foi que eu disse, cara, eu tô passando por abuso dentro do meu ambiente de trabalho. E como que eu não tô percebendo isso? E como que eu não tô fazendo nada com isso? E, e eu acho que uma perspectiva também muito bacana de falar é sobre o meu ponto de vista, tá, pessoal? Sobre os meus estudos, sobre o meu conhecimento. Não é sobre nada sobre nenhuma outra pessoa, é sobre mim. É muito fácil para a vítima, né? Para quem está sendo vítima do abuso, acabar se tornando um abusador em alguma outra área. Eu percebia, quando eu fui tomar consciência disso, foi que eu percebi que dentro do serviço, dentro do trabalho, eu era vítima. Eu era a pessoa que sofria abuso psicológico e moral. Dentro de casa, eu era a pessoa abusadora. Então, eu era aquela pessoa que pegava toda a raiva, as angústias, as aflições que eu sentia e depositava aquilo dentro do ambiente doméstico. Então, eu era aquela pessoa dentro de casa agressiva, aquela pessoa sempre braba, aquela pessoa que sempre usava palavra muito dura para tratar as pessoas dentro de casa. E aí, o que eu fui percebendo com o meu tratamento, né, para abuso e o meu autoconhecimento? Foi isso. Foi que quantas vezes a própria vítima aprende com o abusador e se torna um abusador para não ter que ser mais vítima. Olha que profundo isso. Vocês já pararam para pensar sobre essa perspectiva? E sabe que no final da série é muito dúbio. Ali deixa muitas interpretações, né? Para cada um interpretar. Mas a primeira coisa que eu senti quando eu assisti ao último capítulo foi, cara, ele aprendeu tão bem a se tornar um abusador que ele vai replicar o método. Foi essa a sensação que eu tive no último capítulo, assim, assistindo. E depois, claro, refletindo, a gente percebe outras coisas. Olha, tá entrando uma galera aqui. Me contem, gente, quem que assistiu a minissérie Bebê Rena? O que vocês acharam? Comentem aqui para nós o que vocês querem saber de abuso, o que vocês querem saber dessa minissérie, que eu e a Nath vamos ficar conversando aqui com vocês hoje sobre essa energia, hein? Bora lá, bora lá. Vamos participar, vamos contar aí para nós. Quem tiver pergunta sobre essa energia, tá? Que a gente tá falando aqui, bota aqui também. Ó, a Andréia assistiu, a Kátia ainda não assistiu. É pesado, Kátia, é pesado, né? Ainda mais que ali tem vários tipos de abuso na minissérie. Mas vale a pena até pra gente fazer uma autoanálise. Ó, minhas mãos do nada. Uma autoanálise, olha, a entidade, verdade que são vocês. Pra gente fazer uma autoanálise e também perceber como a energia vai se manifestando de uma forma sutil quando a gente vê, a gente tá emaranhado por ela, né? O que tu separou aí mais para falar, Nath? Conta para nós. Amiga, eu acho também uma coisa interessante pra gente perceber na minissérie é que muita coisa ali, como a Fer trouxe, né? A gente olha, muitas vezes a gente assiste algo e a gente pega só o que é falado. Mas, como a Fer trouxe ali no final, eu acho que a minissérie traz muitas cenas que se a gente ficar olhando, como a gente pediu para vocês olharem aqui quando a gente for falar as palavras, só o olhar da gente para aquela imagem, a imagem em si já fala muita coisa. Por que isso? Porque a gente percebe que, por exemplo, assim, o que ele passa ali no começo, que a gente começa a entender, a gente começa a ver que a história ela não começa a ser contada do começo, ela começa a contada do meio pro começo, assim, né? Ele entra na cena onde ele tá ali, faz um ato de gentileza para ela, e daí depois vai desenrolando, conforme vai passando os capítulos ali, vai desenrolar toda a história, como a Fer trouxe. Ele vai ter essas outras situações em que ele vai sendo contada no decorrer da minissérie. E quando a gente percebe esse decorrer da minissérie, como a Fer disse, do começo para o fim, ela começa a ser um pouco mais pesada, porque antes a gente via só um emocional ali, um psicológico,
Mas depois a gente vê que tem um físico ali também, junto, nesse enredo todo. E a gente começa a perceber que nisso tudo ele desenvolve, que é isso que eu queria trazer aqui, ele desenvolve formas de lidar com essas situações. Então, ao mesmo tempo em que ele se coloca nessa posição, quando ele não tá mais, ele sente falta. Né? Tipo, a Marta tá ali todos os dias vindo ver ele no trabalho dele. Quando ela não vem, ele sente falta dela. Quando ele se coloca naquela posição onde ele sofre, né, um abuso físico, a gente vê que ele também não deixa de estar lá. Ele mesmo, conscientemente, ele percebe, não, mas isso aqui tá acontecendo. E ao mesmo tempo ele começa no seu inconsciente, pensa, não, mas ele tá me ajudando. Então ele começa a encontrar no meio das situações algo para acalmar a mente dele e dizer, não, tá tudo bem. E é isso que eu queria trazer aqui, né, amiga? O quanto a gente, como a Fer trouxe aqui, a gente já se... E uma outra coisa que também eu tinha conversado com a Fer nessa semana. Quantas pessoas sofrem essa situação sem nem mesmo perceber, mas muitas vezes nós mesmos somos essas pessoas. Por quê? Porque a gente está aqui todo o tempo construindo algo na nossa vida. E como ele mesmo encontrou no meio do caminho uma mente que falava para ele assim, nossa, tá tudo bem aqui, e ele continuava, nós também muitas vezes sofremos isso com nós mesmos. E a gente vai lá e diz assim, não, mas tá... a nossa mente fala isso para nós. Tá tudo bem, tá acontecendo isso. Vai passar, ou é isso mesmo, e tá certo tudo isso. Então, a gente vê que a gente tem essa dualidade todo o tempo na nossa mente. Essa dualidade de perceber, mas permanecer. E a gente continua nesse ciclo, que são ciclos da nossa vida. Então, o que eu queria trazer aqui é isso. É essa dualidade que a gente tem muitas vezes na nossa vida e que a gente se conforta em perceber que mesmo a gente sofrendo com aquilo, a gente aceita aquilo. Vocês querem trazer mais alguma coisa, amiga, em relação a isso? Acho que daqui a pouco tu traz mais algum outro exemplo. Em relação a isso, o que a gente percebe, né? Vou só teorizar aqui um pouquinho, tá? O abuso, então. Para o abuso, gente, para essa energia, ela não tem limites. É uma energia que não tem, tá? É uma situação que não tem. Claro que quando pega a parte mais sexual, a parte mais física, é mais impactante. Mas ela está presente em todos os lugares, não tem limites para essa energia. Tem um livro da doutora Lisa Conway que eu li. Na verdade, tem vários livros. Eu adoro estudar ela porque a especialidade dela como psicóloga e terapeuta na vida dela foi trabalhar traumas de abuso. E ela tem um livro dela onde ela relata bem assim, até peguei um pedacinho aqui para ler para vocês aqui, para vocês entenderem a complexidade disso, tá? Para o abuso não há limites. O abuso, por sua própria natureza, abrange um vasto território. Ele acontece conosco e dentro de nós, e se perpetua por todos os cantos e fendas da nossa existência. Ele aparece no modo como você pensa, fala, age e não age. Ele aparece nas suas finanças, na sua capacidade de ganhar dinheiro e nos tipos de trabalho que você escolhe. Ele aparece em todos os relacionamentos que você tem, desde o vizinho da sua rua, as amizades que você mantém ou o parceiro com que você se compromete ou não se compromete. Ele aparece na sua saúde, na aparência do seu corpo, em como ele funciona e nos alimentos que você come. E eu poderia continuar dando mais exemplos. Não importa em qual situação você vai perceber a memória do abuso. O mais importante é você reconhecer e desafiar essas situações. Talvez você tenha vivenciado um abuso no começo da sua infância, como o trauma e o terror que eu vivenciei. Ou talvez seus pais tenham se divorciado quando você era criança e nunca mais viu seu pai novamente. Talvez seus pais brigaram sobre dinheiro e você está com dificuldades para conseguir dinheiro. Seja qual for a extensão ou amplitude disso, tudo é bem-vindo. E aí, o que ela fala com isso tudo que ela
exemplos aqui para complementar o que a Nath falou. Quando a gente pensa no abuso, a gente pensa somente numa coisa acontecendo externamente, né? Com o abusador fazendo conosco. Então, seja um chefe no trabalho, seja uma amizade, seja um relacionamento amoroso. Só que a gente esquece que o primeiro abuso que acontece é o abuso interno. É o autoabuso. E ela traz isso muito claro nos livros dela, quando ela sempre fala que você pode ter vivenciado algo, pode ter te acontecido, ou você visto alguma coisa, como ela deu o exemplo aqui que eu li para vocês, de pais, isso, aquilo, e aquilo ter se tornado uma memória de abuso. Mas o mais impactante é qual foi o pensamento, o filtro que aquela memória criou em você. E daí ela explica muito bem, sempre durante toda a trajetória de vida dela, que esses filtros que a nossa mente cria são os filtros onde a gente define que a gente é errado, que a gente é ruim, que a gente fez alguma coisa errada, ou que a gente falou alguma coisa errada, ou que a gente é uma pessoa ruim. E a partir desse filtro, é como se a gente tivesse um sussurro, uma voz dentro do nosso ouvido, e a gente passasse o resto da vida procurando e vivendo situações, mesmo que guiado pelo nosso inconsciente, procurando e vivendo situações para replicar essa questão do abuso. E uma das coisas mais importantes realmente é vocês pararem aqui agora e refletir. Quem comete, não precisa escrever, mas só pensa. Quem comete autoabuso? Lembra os exemplos que foi dado aqui? Como está a sua situação financeira? Como está a sua situação com o seu corpo? Como está a situação com os seus relacionamentos? Porque é nesses detalhes que essa energia se manifesta. É nesses detalhes onde você criou um sussurro, um filtro interno, onde você é muito errado, onde você é problemático, onde você é distorcido. É uma mentira essa realidade que você criou. E a partir dali você fica criando situações para validar mais e mais e mais situações de autoabuso. Então eu acho que essa também é uma reflexão bem bacana para a gente fazer. E para a gente entender que o abuso, ele sempre é uma gaiola invisível. A Nath já me viu falar muito disso, né? Mas ele sempre é uma gaiola invisível. Do que é essa gaiola invisível? A gaiola ela é feita de falta, limitação e mentiras. Que mentiras são essas coisas que a gente conta para justificar. Então, essa gaiola de falta, limitação e mentira vai nos colocando numa redoma de só reviver ou replicar situações assim. Um exemplo clássico, por exemplo, na série é quando parecia que ele tinha vencido, vamos dizer assim, todas as situações que ele tinha vivenciado, que ele estava por cima, que ele tinha conseguido falar para todo mundo que ele tinha passado, que ele estava conseguindo ganhar dinheiro, que ele estava conseguindo viver uma vida boa, né? Tinha conseguido a carreira dele de comediante. O que aconteceu? Aquela situação que era para ser favorável e confortável foi totalmente desfavorável e confortável. E rapidinho ele achou uma forma, né, de voltar para aquele mesmo ciclo que ele estava vivendo lá com a Marta. E aí rapidinho ele volta também lá para o outro abusador dele, né, quando ele volta a bater na porta dele. Então percebe como um inconsciente, como quando a gente não está presente com a criação da nossa vida, a gente é guiado por uma criação inconsciente. E no caso do abuso, a gente é guiado por essa gaiola invisível, que são esses filtros de falta, de limitação e de mentiras que a gente conta sobre a gente mesmo, que vai guiando o nosso inconsciente na criação de uma vida que não é a que a gente verdadeiramente gostaria de estar vivendo, né? Diga, Mate. E ao mesmo tempo a gente vê o quanto é confuso tudo isso na nossa mente, né, Fer? Porque ele mesmo, né, quando ele estava no auge, ele vai lá, tenta denunciar ela. E quando ele vai lá denunciar ela, e o policial pergunta assim, mas tu poderia ter feito isso antes, né? Porque fazia tempo que ele estava passando, 4 anos, né, que ele estava passando por aquela situação. E quando ele é questionado quanto a isso, volta um filme na cabeça dele.
Volta aquele filme ali que a Fer falou, aquelas várias vozes em que, tipo assim, ele sentia pena dela, ele achava que, tipo assim, não era necessário, ele não precisava de ajuda, ele ia dar conta sozinho. Essas limitações que a Fer trouxe aqui fecha muito nessa cena, porque ele encontra no meio ali de tudo isso justificativas para não ter denunciado ela antes. Para ter olhado para tudo isso e sentido pena dela, sentido que ele ia dar conta sozinho. E como ele mesmo no final ele pergunta, eu denunciei ela, mas ele não consegue fazer nada com a pessoa que abusou ele sexualmente. Então, ele criou dentro da mente dele também limitações quanto a falar o quanto ele tinha sido, né, abusado sexualmente de uma outra pessoa que para ele, só para a gente entender, quando ele conhece essa pessoa, que é o Darion, é alguma coisa assim, ele cria na cabeça dele de que essa pessoa iria ajudar ele. Iria ajudar na sua carreira, que iria ajudar alavancar. E realmente, no começo, ele cria ali ideias para ele melhorar, né, o trabalho dele de comediante. E daí, de um dia para a noite, ele pega e vai embora e desaparece por um tempo. E depois ele volta. Então, a gente vê que ele criou uma limitação ali também em relação a isso, porque eles, né, aí vai uma limitação dele mesmo, de um abuso em que foi psicológico e emocional, ele achar pior do que um físico. Então a gente vê que na mente dele, para ele, essa pessoa que estava ali 4 anos fazendo isso, que era a Marta, era muito pior do que o abuso que ele tinha passado físico. Então a gente vê que ele mesmo criou limitações na mente dele para justificar o que ele tinha passado, o que tinha acontecido com ele. E como a Fer trouxe aqui, a gente cria limitações na nossa mente, onde a gente aceita essas limitações, a gente não se percebe, essas gaiolas invisíveis em que a gente se coloca. Porque quando a gente pensa nessa palavra, né, no abuso, a gente vê que, como eu e a Fer estava conversando essa semana, né? De 100% das pessoas, será que 100% já não entraram em contato ou, né, já passaram por uma situação? Bem provável que sim. Ou a gente mesmo, como a Fer trouxe aqui, ou por outra pessoa. Só que daí a gente cria essas limitações de achar que não, de entrar numa mentira, de achar que, tipo, eu não faço isso comigo mesma. Por exemplo, né? Esses autoabusos, da gente se chamar de burra, da gente achar que a gente não é merecedora de algo, de achar que aquilo não é para mim, mas para outra pessoa é, mas para mim não. Então, vários lugares onde a gente se coloca, a gente não percebe que a gente cria essas limitações na nossa mente de justificar o que acontece na nossa vida por exemplo, merecimento. Que daí a gente vai olhar e dizer assim, será que Deus, né, o universo, que a gente acredita aqui, vai dizer assim, nossa, a Fernanda merece, a Natana não. Se nós somos seres infinitos e todo mundo pode alcançar o que quiser nessa vida, será que ele mesmo vai falar para Fernanda, não, Fernanda, só tu merece. Só tu merece isso, o resto da população inteira não. Será que verdadeiramente acontece isso? Então, é uma pergunta aqui para a gente se fazer. Acho que outra coisa bacana para a gente refletir, que isso aparece muito na série, mas aparece muito também nas histórias que a gente vê de pessoas que passaram por traumas, assim, sejam emocionais, psicológicos ou físicos, né? Que essa gaiola invisível, esse filtro que a gente cria aí em relação ao abuso, vocês já repararam? Quem já passou, quem já conviveu com alguém que passou, ou quem assistiu a série, vocês já repararam que mesmo que a situação tenha terminado, né, mesmo que não esteja mais ocorrendo aquilo, a pessoa continua se tratando da mesma forma que o abusador tratava? Já
pararam para se perguntar o porquê isso acontece? Por que a vítima, que não está mais sendo vítima, ela conseguiu se afastar do abusador, mas ela continua se tratando, tratando o seu próprio corpo ou tratando sua própria história da mesma forma como se o abusador ainda estivesse com ela? Aí a gente entra de novo naquela explicação. Porque o filtro que foi colocado na vítima, na pessoa que estava passando por aquilo, o filtro é que ela é errada ou má. E a partir desse filtro é que começa todo o processo de autodestruição, independente de ter um abusador envolvido ou não ter, né? E aí a gente começa a ver pessoas que continuam a se comportar em situações de vitimismo ou em situações de proporcionar dor, autossacrifício, mesmo não estando passando por um. Isso eu acho assim muito bacana a gente refletir. Porque quando a gente tem a consciência, a clareza de que a gente está sendo ou um autoabusador ou a gente está passando por um abuso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se tornar amigo desse filtro, né? Se tornar amigo dessa gaiola, não lutar contra ela, não ir para o embate, mas ir para a questão do acolhimento. Ir para a questão de, ok, isso daqui tá horrível, isso aqui tá uma merda que tá me ferrando. Mas entender aquele processo para que você possa reconhecer. Porque se você vai muito para a energia da luta em relação a isso, o que você vai ficar? O tempo todo armada contra a sua gaiola. E aí ela cria mais força, mais força, mais força e mais te controla. Então, se você traz para o espaço do acolhimento, ok, isso aqui está acontecendo, eu estou pensando isso, mas isso não é verdade. Mas tudo bem você estar aqui, pensamento interessante, isso ainda, estar tentando controlar minha vida. Mas eu racionalizo, eu penso com aquilo, eu trago conforto para aquela gaiola. Automaticamente o que vai acontecer? Ela perde a capacidade de te dominar. E aí você começa a ter condições de sair desse papel de ou ser vítima ou ser abusador de si mesmo o tempo todo. Tem uma pergunta que a Lisa coloca nos livros dela que eu acho muito bacana. Eu até peguei aqui. Ela fala assim, ó, vou até ler para vocês. Como sua vida seria diferente se você criasse a sua vida para você? Vou até ler de novo, ó. Como a sua vida seria diferente se você criasse a sua vida para você? E por que ela traz isso daqui, né? Porque ela traz no livro de abuso falando muito que a vítima ou o próprio abusador está o tempo todo criando a vida a partir de uma mentira. A partir de algo ou que lhe aconteceu, ou a partir de algo que ele fez, ou a partir de algo que ele presenciou. E aí ele para de olhar para si. Ele só fica olhando para o evento, 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 para o evento. E isso a gente percebe na série, né? Que ele vai, a série vai e volta, sempre vai e volta para abuso. Não importa os locais, ele sempre encontra energia para voltar para aquele mesmo espaço. Ou seja, ele não está criando a vida dele para ele, né? A partir dele para ele. Está criando a vida dele a partir da gaiola. Daquela energia, daquele espaço. Fale, meu povo! Olha quanta gente. Tanto que, né, Fer, a gente vê que ele conhece uma pessoa bacana, que é a Terry, né? Que é psicóloga. Não sei se é bem psicóloga, é um outro nome que eles falam que ela é, né? Mas é tipo terapeuta, né? Acho que é terapeuta. E ela pergunta para ele numa parte em que eles estão se relacionando ali, de perguntar assim para ele, mas você já percebeu que daí vai vir com o que a Fer falou agora, né? Você já percebeu que talvez você seja o culpado disso tudo, dela tá vindo atrás de você? E ele olha para ela e fala assim, não, eu não entendo que a culpa é minha disso tudo, a culpa é dela de vir atrás de mim. Então, tipo assim, ele já criou uma limitação ali de que tudo que está acontecendo na vida dele é o externo. Não é o que está acontecendo dentro dele. Não é ele que está encontrando essas situações. Como a Fer trouxe aqui, não é ele que, dentro da mente,
né, traz ali a situação de abuso em que ele se coloca e ao mesmo tempo ele, quando não está sofrendo isso, ele volta de novo em várias situações. Então, mesmo ele sendo confrontado com essa situação, ele mesmo se diz que não, esse não é a situação que está acontecendo. Tipo, o problema é ela, não sou eu. Então, o problema são as outras pessoas, não são eu. Então, mesmo a gente fazendo um autoabuso, será que quando a gente faz um autoabuso interno, a gente também não está encontrando coisas no meio do caminho para justificar o externo em vez do interno também? Porque vai muito em relação a isso, né? Quando a Fer traz aqui, a gente não está vivendo a nossa vida, mas sim a gente está criando situações para daqui a pouco até a gente estar se distraindo quanto a isso. Porque se ele não consegue sair dessas situações, a gente não consegue sair, a nossa mente volta sempre para o mesmo lugar, em que eu não consigo criar algo diferente. Eu vivo uma vida daqui a pouco de novo, né? Como mesmo acontece ali, vai num episódio, daqui a pouco de novo. Então, quantas vezes a gente vai olhar para o externo, se distrair com o externo, em vez de olhar para dentro e pensar assim, o que que eu vou fazer diferente aqui para mudar essa realidade? É fácil? Não é. Mas é ter ali um domínio da nossa mente de colocar isso em ação para mudar toda essa situação. Mas a gente perceber, às vezes, não é tão fácil assim. Uma coisa que acho bacana a gente falar aqui é, ok, entendemos como é que é a energia do abuso, entendemos como ela é sorrateira e sutil, entendemos como às vezes ela acontece dentro da gente mesmo, sem ter um abusador, um terceiro elemento fazendo alguma coisa para nós. Às vezes é nós conosco mesmo. E eu me lembro que eu fui em uma classe em São Paulo trabalhar essa energia, uma classe de 4 dias, né? E aí o facilitador pergunta, né? O que a gente gostaria de trabalhar na classe? E aí eu quero trabalhar nessa classe autoabuso, porque eu ainda me reconheço fazendo muito isso. E aí, a partir disso, o que eu quero trazer para vocês aqui? Como que a gente vai se libertar, tá? Como tem um passo a passo, Fê, para a gente se libertar das limitações e das mentiras que a gente comprou na nossa vida e que tem relação de alguma forma com a energia do abuso? Tem 4 pilares, tá? Para vocês começarem. 4 pilares. Tem muito mais passo a passo, mas que vocês podem começar em casa a se comprometer para sair dos espaços de limitação e mentira, ou seja, sair dos espaços onde essa energia é sempre perpetuada dentro de você, a energia do abuso. O primeiro passo é escolha você. Como assim eu vou me escolher? O primeiro passo é o tempo todo que você for fazer escolhas, escolha por você em primeiro lugar. Quer ver? Vou dar um exemplo de quando você não escolhe por você. Sabe quando você está se relacionando com uma pessoa? Então você começou um relacionamento amoroso e você está ali se relacionando com ela. E a partir daquele momento, você passa a escolher tudo para agradá-la. Então você escolhe estar nos locais que ela está, comer o que ela come. Você passa a escolher a partir do relacionamento. Automaticamente você está se invalidando. Então o primeiro convite que a gente tem é: escolha sempre a partir de você. Tenha clareza do que você gostaria. O que você gostaria de estar fazendo, o que você gostaria de estar fazendo, falando, frequentando. Então, escolher pela gente é o primeiro pilar. E o tempo todo você pode, por exemplo, se questionar: essa escolha é por mim ou é pelo outro? Essa escolha é por mim ou é por uma mentira que eu tenho, um julgamento que eu tenho sobre mim mesma? E aí, quando esse exercício de se perguntar se aquela escolha é algo genuíno ou se aquilo é baseado numa mentira, você começa a ter mais presença sobre quem que está controlando a sua vida. Se é você conscientemente presente com a sua mente ou se é um trauma oculto que está lá atrás no teu inconsciente guiando as tuas escolhas, tá? Então, usem essa ferramenta que é muito bacana. O segundo ponto é comprometer-se com você. Ninguém consegue vencer essas memórias, essas situações, se não estiver muito bem comprometido consigo mesmo.
O que que é o comprometimento? É nunca ceder, é nunca desistir e é nunca perseguir, é nunca permitir que nada ou alguém te detenha. Ou seja, se eu tô comprometida comigo mesma, comprometida em sair das limitações, comprometidas em sair das mentiras, eu tô comprometida em ficar mais presente com a minha vida. Eu tô mais comprometida em observar o que eu penso, o que eu sinto, como que eu tô me comportando. Se eu tô me comportando em cima de uma mentira, de uma limitação, ou se eu tô me comportando a partir da expansão e da possibilidade. Então, o comprometimento de nunca desistir, ele é muito importante. Por quê? Porque ninguém fica consciente 100% do dia, né, Nath? Eu, pelo menos, não fico. Não. Várias vezes eu entro no espaço da anticonsciência ou da inconsciência, né? Que é quando eu não quero estar presente com nada e ligo o piloto automático. Então, quando a gente está nesse espaço do piloto automático, é como que se a gente estivesse com o nosso instinto animal. Quem está dominando nós é o que está por trás. É o que está lá no fundinho. Não é a gente que está dominando a própria vida. Então, quando eu estou nesse piloto automático, eu posso sim fazer escolhas ou tomar comportamentos que não são baseados no que eu desejo, mas baseado na limitação e na mentira que eu tenho sobre mim e sobre a minha história. E aí, quando eu encontro esse espaço de que, putz, rateei aqui, é muito fácil a gente desistir ou abandonar o processo. Que é que nem quando a gente faz na dieta. Começa a dieta na segunda, comeu uma porcaria lá no sábado, que se dane tudo, abandona a dieta. Isso acontece muito também na energia de não se comprometer com as coisas. E aqui o comprometimento é com você mesma. Se você está comprometida, você vai entender. Opa, liguei o piloto automático aqui, estava cansativa a minha vida. Mas vamos lá, agora eu tenho o poder para retomar ela e não vou desistir do processo. Eu vou continuar fazendo escolhas que tenham a ver comigo, eu vou continuar me perguntando se estou sendo eu verdadeiramente ou se é uma mentira, uma limitação, e vou continuar comprometida. Então é sempre retomar esse processo. O terceiro pilar bem importante é colaborar com o universo. Como assim colaborar com o universo? Quem vive a partir de mentiras e de limitações, sejam elas causadas por um abuso ou autoabuso, quem vive nesse espaço está o tempo todo achando que a vida é muito difícil, que a vida é muito desafiadora, que as coisas sempre dão errado. E a gente tem uma perspectiva que parece que a gente está lutando com o mundo. Lembra que eu falei de energia de luta mais sempre? E não que a gente está num espaço de colaboração. É como se nós fôssemos o tempo todo estar em guerra, em alerta, sempre preparado, com escudos para se proteger de alguma coisa. Isso não é energia de colaboração, isso é energia de guerra, de luta. Isso traz muita energia de destruição para a nossa vida. Que isso acho que é uma coisa bacana também de falar um dia, né? Sobre fazer uma live sobre energia de criação e destruição, para as pessoas entenderem. Isso acho que é muito, muito esclarecedor. Então, o colaborar com o universo é perceber que não, o universo não está aqui. O universo, Deus, como você quiser chamar, é que eu chamo de universo, que para mim é o todo, né? O todo não está aqui para me punir. A minha existência humana não é para ser só sofrimento. Eu não estou aqui só para viver dificuldades. Eu posso sim entrar num fluxo de colaboração, que é pedir e estar aberta para receber. É me permitir também receber mais. Porque quem passa por abuso, a primeira coisa que faz é bloquear o seu receber. Né? Porque você já foi vítima uma vez. O que você faz? Você se fecha. Você não quer mais receber do mundo. Você não quer mais receber das pessoas. Você cria a gaiola invisível, que é fechada, é uma redoma cheia de mentiras, limitações e falsidades. E aí você tá ali, naquela redoma, bloqueada, fechada, criando mais do mesmo o tempo todo. Então, a primeira coisa da colaboração é se permitir pedir por mais, pedir por facilidade, por expansão e estar aberta para receber isso. É um exercício de reconhecer, é um exercício de começar a dizer sim, é um exercício de começar o processo de aceitação, é o processo de sair de casa, o processo de conhecer novas pessoas. Então, o processo de colaboração com o universo é muito, muito bacana. Porque quando você começa a pedir para o universo, começa a estar aberto a receber, começa a mudar alguns comportamentos, você sente que você é muito mais apoiada do que maltratada por ele. Só que você
você tá tão hiper focada no automaltrato ou nas coisas ruins que acontecem que você não consegue reconhecer a colaboração que o universo é para você também, né? E o quarto e último pilar foi o pilar que a gente já falou um pouquinho, mas é o pilar de criar a sua vida, a criar a sua vida a partir do quê? A partir da escolha de você, a partir do comprometimento e a partir da colaboração. Quando você está com esses 3 pilares bem alinhados, você vai criar a sua vida a partir do processo de expansão. E aí vocês sempre vão lembrar o que é divertido para mim, o que me desperta, o que me deixa entusiasmada, o que me deixa acalentada, o que nessa existência humana faz com que eu crie a minha vida para mim mesma e não para um trauma, para uma mentira, para uma limitação. Essa é a energia da criação. E aí, você pode até usar aquela pergunta da Lisa. Como é que era mesmo? Deixa eu pegar aqui nas minhas anotações. Como sua vida seria diferente se você criasse a sua vida para você? Essa é uma pergunta que vocês podem começar a usar para fazer. Tem uma outra aqui que ela bota no livro dela, que ela fala assim, ó. O que você escolheria para você quando não está focado em tornar outras pessoas a sua maior prioridade? O que você escolheria para você quando não está focado em tornar as outras pessoas a sua maior prioridade? Então, criar a sua vida é esse processo de se permitir ser a maior prioridade para você mesma e olhar para o que você deseja ter e não para o que te aconteceu. Esse é um caminho fácil, botar esses 4 pilares pode ser muito desafiador. Mas se você começar a caminhar nesse processo, olhando para esses 4 pilares, você vai ter forças para abrir os outros pilares que precisa, para vencer essa energia de abuso ou de autoabuso que se manifesta aí na sua realidade. O que é importante durante esse processo? Se você está com dificuldade de colocar qualquer um dos 4 pilares em prática na sua vida, tem que procurar acompanhamento, tem que acompanhar auxílio, tem que pedir para algum terapeuta aí da sua confiança te ajudar no processo. Porque se tem muitos desafios, tem algo para a gente olhar em cada um desses pilares. Você está brigando com quem na sua existência? É com você mesmo? Ou você já desistiu que nada funciona, você já decidiu que nada funciona e desistiu de você mesma? Ou você está lá guerreando com o universo, querendo provar o quanto as coisas são injustas e ruins para você? Ou você simplesmente não cria a sua vida, você é uma vítima do seu inconsciente? Bom, né? Aqui Muito bom. entra o conhecimento, né, Feri? Muito bate com o que a gente falou final de semana na formação da mandala, que é a gente estar nos arquétipos dos animais, né? Na sobrevivência. E a gente vê que muitas vezes a gente está em sombra naquele animal. E a gente está ali criando situações para provar para nós mesmos que a gente está certo. Né? Então, aqui é realmente autoconhecimento. É a gente olhar para nós, reconhecermos esse espaço. Como a Fer trouxe, que vai ser fácil, não é fácil. Mas, que nem a gente fala, né? Mas permanecer nesse espaço também não é favorável, né? A gente está criando mais do mesmo o tempo inteiro, a gente não está criando mais facilidade, a gente não está escolhendo e vai chegar um momento em que daqui a pouco outras situações começam a acontecer na nossa vida, a gente adoece, mais coisas ao nosso redor não funcionam direito e a gente precisa parar. Muitas vezes a gente estagna num lugar e a gente não vai mais, a gente não cria mais. Então, realmente a gente perceber esses espaços e olhar para tudo isso de uma forma em que a gente possa nos conhecer ainda mais, né? E uma das ferramentas aí que a gente pode utilizar é a gente ir numa terapia, conversar e colocar para fora o que está dentro da gente. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não tem nada para falar. Mas quando a gente começa a externalizar tudo que está dentro, tudo que está internamente no nosso interior, a gente começa a perceber que a gente cria tantos lugares, tantas limitações, que se conhecer
A gente vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, eu vivi 30 anos da minha vida e eu nem sabia que eu pensava sobre isso. Eu passei 30 anos e eu nem sabia que eu lidava dessa forma. Porque a gente vive, como a Fer falou, tanto no piloto automático, que a gente não percebe essas limitações e que a gente vai criando. E a gente vai criando várias caixinhas para várias coisas na nossa vida. E essas caixinhas que a gente vai criando, ao mesmo tempo parece confortável, só que não cria coisas diferentes na nossa vida. E a gente vai criando aquele espaço, né? Aquele espaço em que, eu vou entrar aqui, se eu entrar aqui, vai ser dessa forma. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Então a gente vai criando vários lugares em que a gente já sabe o que vai acontecer, porque na nossa mente a gente já criou essa limitação. Então só acontece para comprovar para nós mesmos que aquilo é verdadeiro na nossa vida. Ó, a Débora colocou aqui. Amei o tema de hoje. Pode ter mais live sobre esse assunto. Esse assunto abuso, né? Esse assunto é um assunto muito bom de ser trabalhado. Gente, tem tanta coisa para trabalhar nessa energia. Ó, a Suzane pede aqui, repete os 4 pilares. Vamos lá, 4 pilares, tá? Rápido, só o nome deles. Primeiro é escolha você. Esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, comprometa-se com você. Olha, balões agora, gente. Comprometa-se com você, gente. Terceiro pilar, colabore com o universo. É colabore com o universo, não é o universo colabore comigo, tá? Colabore com o universo. E o 4º pilar é crie a sua vida para você. Tá? Esses são os 4 pilares que a gente explicou ali com mais clareza. Dentro desses 4 pilares, no processo terapêutico, tem muita coisa para ser olhada, tá? Que nem eu falei, se a gente tem dificuldade para colocar qualquer pilar em prática, a gente tem que ir para um processo terapêutico, porque daí a gente tem que abrir esses 4 pilares e ver o que que é. É uma dissociação, é uma negação, o que está acontecendo ali? E daí a gente tem que abrir e trabalhar ponto por ponto, conforme vai aparecendo. E quem já trabalha, aí as terapeutas que assim como eu trabalham com energia de abuso, sabem que não é rápido e não é fácil trabalhar, né? Quando a gente tem uma vítima de abuso na nossa frente. É um processo que nós temos que ter muita paciência com nós, terapeutas, e com o cliente também. Porque é um processo muito nada linear, é totalmente inconstante e totalmente desafiador olhar para essa gaiola invisível, para esses filtros que te impedem de trabalhar nesses 4 pilares aqui. Tá? Isso! Tem mais alguma coisa, minha amiga, que você quer falar? Eu estando na minha vulnerabilidade aqui, né? Me coloco num lugar assim, ó. Eu me autoabuso, né? Isso a Fernanda, a gente já sabe, né? Que a gente faz, né? A gente faz terapia, né? Sabe as limitações que a gente já criou na nossa vida e que a gente tá ainda lidando. Eu, particularmente, meu interessante ponto de vista é que a gente não consegue lidar sozinho. A gente não consegue. Por quê? Porque se já não é fácil a gente ir na terapia e externalizar tudo isso, você imagina você olhando para tudo isso e encontrando um outro caminho. Porque a nossa mente, como a gente estava falando essa semana, né, Fê? A nossa mente vai tentar poupar energia sempre e vai ficar no mais do mesmo. Então, no meu interessante ponto de vista, a gente não consegue fazer sozinho. Não consegue. Porque isso é como a Fer trouxe, não vai ser em uma sessão só que a gente vai resolver isso. Não vai ser só uma vez, porque daí a gente vai entrando nessas limitações, nessas caixas, como eu trouxe aqui. A gente vai entrando em caixas e cada vez a gente vai tratando uma. E muitas vezes a gente vai tratar a mesma daqui a pouco de novo. Uma forma diferente, né? Com uma cara, uma aparência diferente, né? Que às vezes a gente fala isso no consultório. Ó, isso aí é a mesma coisa que a gente já falou outra vez. É. Só que tá com maquiagem, aí parece que é diferente, repara. Daí vocês... É verdade, né? Não é assim, Nath? No consultório é muito assim. Por isso que eu digo que eu acredito verdadeiramente que
é quase missão impossível fazer sozinho, assim, sabe? Porque se a gente. Porque, por exemplo, assim, a gente tá vivendo a nossa vida. O que a gente sabe fazer? Isso que a gente tá vivendo, porque se a gente soubesse fazer diferente, a gente não iria fazer? Iria, gente. Pelo amor de Deus. A gente não iria continuar fazendo isso se a gente se tocasse daquele problema que a gente tem, ou daquela limitação que a gente tem. Mas, para a gente encontrar esses espaços, essas limitações, como a Fer trouxe aqui, a gente vai daqui a pouco trabalhar uma vez, daqui a pouco vai vir de outra forma. Porque o que acontece? A gente não percebe, mas as situações acontecem várias vezes, de várias formas, com várias pessoas diferentes da nossa vida. E a situação é a mesma. E a gente trata aquilo como se fosse novo, porque a gente tá tão no piloto automático que a gente não se dá conta disso. Então, eu verdadeiramente acredito que a gente não consegue lidar com essa situação de autoabuso sozinho. Para organizar essas ideias e colocar essas 4 ordens, né? Esses 4 itens tão a fundo, a gente não vai conseguir, por exemplo, escolher por você sozinho, se a gente não olhar para o que está nos limitando. A gente não vai conseguir nos comprometer em fazer algo diferente se nós não olharmos para essa limitação. Né? A gente vai querer olhar para o universo e dizer assim, nossa, mas aquela pessoa consegue fazer, eu não consigo. E a gente está colaborando com o universo? Não. Eu estou entrando naquele espaço que a Fê falou ali de reclamação, de tipo assim, todo mundo consegue, eu não consigo. E quando a gente fala sobre criar a nossa vida entre escolher, comprometer, né, se comprometer a isso a gente vai conseguir fazer, mas a gente precisa olhar para aquela limitação. Se a gente não olhar para a limitação, a gente não vai conseguir fazer. Não vai. Não vai conseguir fazer. Porque como é que eu vou lidar com aquilo se eu não sei a limitação que me fez levar aquele espaço ou aquela resposta que eu tive naquela limitação. Então, eu preciso olhar o que está por trás disso. E muitas vezes, para a gente olhar o que a gente faz na nossa vida, o que está por trás, essa limitação que criou tudo isso, é como a Fer falou aqui, é uma negação. Daqui a pouco é uma mentira que eu criei na minha mente que eu não quero olhar. Então, a gente vai criando recursos. A nossa mente, gente, é assim, ó. Dá ideia para ela que ela vai criar alguma coisa. E ela vai poupar energia de qualquer forma. Então, assim, a gente vai entrar na negação, a gente vai entrar na mentira, a gente vai entrar nesses espaços em que a gente vai olhar para aquilo não como uma limitação. A gente vai olhar e dizer assim, não, mas é isso mesmo. A gente vai olhar para aquilo e dizer, não, mas é assim que eu tenho que fazer. A gente não vai olhar como uma forma que eu já criei uma limitação na minha mente e eu vou responder daquela forma. Isso aí, show de bola. E olha só, quem sabe, né, no clube no nosso grupo de estudos, a gente fale um livro sobre abuso, né? De repente, daqui uns meses. É bacana, né? Ó, pessoal, para quem não sabe, eu e a Nath, nós temos um grupo de estudos que vai começar agora em junho. Ele não vai ser online, vai ser um grupo via... Online, eu quero dizer assim, Instagram. Ele vai ser um grupo via Zoom, via plataforma. A gente tem um grupo de estudos que já tem lá, acho que quase 50 pessoas. Quem quiser participar, ele é totalmente gratuito. Não tem valor, é só você entrar e participar. Esse grupo de estudos que a gente vai desenvolver serão através de livros. Então, nós vamos estudar livros terapêuticos e trabalhar aquelas questões no nosso dia a dia, tá? Então, quem quiser entrar, ó, a Andréia botou que já tá dentro desse estudo. Isso aí. Então, quem quiser participar, chama a Nath ou me chama ali no direct ou no WhatsApp, quem tem nosso WhatsApp ali, tem também nos nossos perfis ali, tanto no Linktree meu como da Nath. É só chamar que a gente manda o link de convite. Aí você entra no grupo. E o primeiro livro, qual vai ser, Nath, que a gente vai estudar? Como é que é o nome do livro? Cinco feridas emocionais. As 5 feridas emocionais. Esse vai ser o nosso primeiro livro. Foi uma votação. A gente colocou 4 opções lá. E essa foi a que ganhou disparada. Então, nosso primeiro grupo de estudo será... Disparada mesmo. Disparado mesmo.
Será 5 feridas emocionais. Então, nós vamos trabalhar rejeição, abandono, humilhação, injustiça e traição. São as 5 feridas que a gente vai trabalhar aí nesse primeiro grupo de estudos. Então, tá todo mundo convidado, tá? Para ter mais disso e quem sabe a gente traz um livro de abuso lá, né? Daqui uns meses, depois que o grupo entrar no ritmo, trazer um livro desses profundos pra gente estudar, seria muito bacana. Tá bom? A Kátia botou o que quer. Chama nós, Kátia, que a gente manda o link gratuito para você. Tá bom? Isso, meu amor! É isso! Então tá, então até semana que vem com mais live para vocês, com mais conteúdo bacana. E mês que vem começa o nosso grupo de estudos. Bora lá participar e expandir mais com nós. Tá bom? Beijo! Gratidão.